Então, hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro. Hoje é o dia da apresentação do estudo de caso da Jéssica. A Jéssica já finalizou o curso em fevereiro, né, do ano passado. Também foi uma das turmas daquelas que pegou, né, a geração pandemia. Então, no segundo ano tiveram, né, a enfrentaram a pandemia e as aulas de procedimento ficaram todas para ser todas no segundo ano, né? Para serem feitas em fevereiro, e aí foi por isso então que elas finalizaram em fevereiro. E aí a Jéssica já estava em andamento com o estudo de caso, já estava até atendendo, né, Jéssica? Mas ainda não tinha apresentado, então, como a gente sempre recomenda, que o aluno apresente o estudo de caso, né, que é a sua obra-prima, que é quando, então, ele tem a oportunidade de trabalhar cada etapa do atendimento, desde o diagnóstico até elaboração de orientação e rotinas para CRIT, ou então elaboração do próprio tratamento, se for o caso, né? E, se possível, avaliar resultados. Então, eu não vi o estudo, é claro, eu vi quando a Jéssica estava elaborando, em algum momento a gente conversou, né, Jéssica? Mas não vi se teve a oportunidade de aplicar e os resultados. Então, se teve essa parte, vai ser uma surpresa para mim também. Aqui a gente tem a Gabi e a Gisele, né, que então estão, já, na verdade, Jéssica, elas já estão começando a segunda unidade, que é a do segundo ano, né, porque como eles não têm vindo presencialmente, eles vão fazer as práticas, começar com as práticas agora em janeiro. Não começar, já tivemos, né, aula de Uduartana, tivemos aula de Basti, mas ainda tem que dar uma caminhada nas práticas e eles vão fazer mais intensivos. Então, aconteceu que a gente deu uma adiantada na teoria e aí eles já entraram na parte de alimentação e de plantas. E com essa turma, eu estou me propondo a trabalhar mais esses dois assuntos já aplicados. Então, possivelmente, a gente vai estender um pouquinho mais em termos de tempo, dos módulos, mas a gente também já vai começar a olhar a coisa de uma forma mais na ação mesmo, né? Eu acho que isso é bom, já dá uma ideia. E é muito rico a apresentação do estudo de caso para quem está começando, porque vê que é possível, né? Às vezes está assim, pensando, meu Deus, como eu vou fazer, como é que vai ser? Então, vendo a sua apresentação também, vai trazer essa clareza. Eu não sei se as meninas aqui assistiram o estudo de caso da Laís e do César. Não lembrar? Não, eu não, Adri. Eu não tô lembrada. Não, acho que não também. Será que não foi aqui nessa turma? Já tivemos a apresentação muito interessante também. Você assistiu, Jéssica? Ah, a Isa está aí também, agora que eu vi. Isa não viu. Ah, Isa, eu me lembro que eu comentei do estudo de caso do César, porque o César trabalha com medicina indígena lá no Pará, mas acho que não foi possível, né, Isa? Então tá bom. Então, mas a gente vai ter oportunidade enfim, de olhar outros estudos de caso, ou mesmo de ter o César em algum dia aqui também falando para a gente, porque ele é médico da família no Pará e aplica bastante o Ayurveda e também olha muito para as plantas brasileiras, porque ele trabalha com medicina indígena e olha muito dentro da perspectiva do Ayurveda. Então, ele pode ser que venha um outro... Se a gente convidar, ele vem sempre, ele gosta, ele está bem disponível para falar. E a Jéssica é uma pessoa estudiosa também, né? E a Jéssica é formada em biologia,
se interessa por plantas, se interessa por astrologia védica também, né, Jéssica? E não sei se isso entrou no teu estudo de caso, mas é uma possibilidade também do terapeuta Ayurveda associar ao seu trabalho a astrologia védica, né? Depois, se você quiser comentar um pouquinho, se for do interesse das meninas, eu acho que também é oportuno esse momento. Então, Jéssica, seja bem-vinda, estou feliz de você estar aqui já apresentando e podemos começar. Tá bom, muito obrigada, Adri, pela introdução. As meninas eu não lembro, eu acho que a Gabi estava na aulinha de Drávias que eu dei, né? Que foi uma prévia da jornada. Sim. Né? Mas enfim, as outras meninas, muito prazer. Eu acabei esquecendo de ver qual foi o ponto do curso em termos de conteúdo que essa unidade que elas abordaram, unidade 1, já alcançou, né? Por exemplo, em termos de desenvolvimento de doença, ainda não foi aprofundado? A gente estudou Vikriti, né? Mas a gente ainda está nesse processo, ainda não chegamos assim a... Mas eu acho que você pode falar na medida em que você quiser. Eu acho que é interessante colocar todos os pontos, porque assim... Sim, eu expus assim o estudo de caso que eu fiz da forma como eu pensei, até assim o modelo de diagnóstico eu personalizei para como a minha cabeça entende melhor as coisas e tentei colocar assim o diagnóstico de uma forma bem clara. No final eu faço um resumão assim, e talvez se eu falar alguma palavra ou algum conceito que não tenha sido visto ainda, pode levantar a mãozinha, interromper, que a gente discute conceito, que eu acho que é mais importante é isso, né? O estudo de caso é a gente aprender, não é nem tanto o próprio tratamento em si, né? Mas então vamos lá. Isso mesmo, sem dúvida. Foi bom você ter destacado isso. Jéssica, me dá só um minutinho que eu esqueci de dar boas-vindas para as meninas também, agradecer a presença delas, né? Porque é sempre mais estimulante para a gente quando tem gente presencial, né? Que a gente consegue fazer essa interação, né? A gente sabe que as pessoas assistem gravado, mas é sempre bom que a gente presencial também. E eu não sei como você prefere que fiquem à vontade para interromper durante a tua apresentação, ou Então, beleza. Se não perde o fio da meada, né? Eu também gosto que pergunte na hora, que daí a gente já vai trabalhando. Isso aí. E sobre a astrologia, infelizmente, essa paciente ela não sabia o horário de nascimento. Então, não pude incluir a astrologia. Eu até no início eu fiquei assim, então vou procurar outro estudo de caso, né, para colocar astrologia. Mas daí acabou que quem eu queria acabou desistindo, então ficou assim, desse jeito. Tá. Mas realmente eu já tive a oportunidade de pesquisar algumas coisas no campo da astrologia com a Ayurveda, muito interessante. Mas enfim, vamos lá. Ai, esse aqui é novo para mim. Tá, vou deixar assim então. Assim fica bom? Fica muito pequeno? Eu acho que se... tá. Você quer mostrar dessa forma as 2 páginas? Não sei, é que eu acho que eu posso aumentar mais assim. Se você aumentar, fica uma página só. Não sei. Que essa tela cheia dela fica com as páginas assim, mas então vamos lá. As meninas que veem aí, como é melhor para elas. Depois vocês falam. Para mim tá parecendo quebrado agora. Não tá as 2 páginas numa tela inteira. Mas você está vendo ali a página de Rogue Pariksha? Agora o que eu vejo são a parte de informações gerais e na lateral onde tem histórico médico tá cortado. Mas daí eu não, acho tudo bem. assim. Porque aí eu vou ir página por página e vamos deixar assim como se fosse uma lupa. Ou incomoda vocês essa visão? Pode ser assim, tá ótimo. Pode ser. Pois para mim também. Tá, então vamos assim. Então, essa aqui é como se fosse um prontuário reduzido, né, da paciente. Então, eu vou lendo com vocês, vou colocando alguns outros detalhes que eu lembrar. E
o que vocês tiverem de apontamento, o que vocês acharem curioso, pode interromper e ressaltar também. Então, vamos lá. Começando, então, com a investigação básica, né? É a nossa paciente do sexo feminino, intitulei ela de NC. É uma senhora de 73 anos, dona de casa, atualmente. Local de nascimento dela, Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, interior. E mudou-se aos 43 anos apenas, primeira vez que saiu da cidade, veio para o litoral de Santa Catarina, Joinville, na verdade, onde permaneceu até 2009 e depois se mudou para Itapema, onde ela tem residência atual. A gente faz esse levantamento porque às vezes o clima ele interfere na nossa visão sobre que tipo de mudança que a pessoa passa, que tipo de exigência que o corpo dela manifesta, né? Então, por isso que a gente anota esse tipo de coisa. Ela é viúva há 4 anos e atualmente habita com a irmã mais velha, que tem 84 anos de idade. Então, o que ela trouxe de queixa para mim foram essas coisas. Dores nos joelhos, dores na lateral da perna e dor ciática, leve catarata, um sobrepeso, então aí eu coloco para vocês, ela tem 1,53 m de altura e tem 74 quilos. Na época dessa inferência que foi em 2019 para 2020, eu refiz, eu acho que estava a mesma coisa. E o desejo dela é de melhorar a saúde em geral. Mas essas foram as principais queixas que ela me trouxe. Então, a partir disso, a gente investiga o histórico médico. Ela apresenta um desgaste articular no ombro esquerdo e em 2008 ela fez a inserção de uma prótese óssea. E daí ela reclama que esse ombro manifesta dor em clima frio e após atividades domésticas. No ombro direito, ela tem tendões arrebentados e no mesmo ano ela fez inserção de pinos para, sei lá, qual que é, enfim, para dar um jeito nessa articulação, né? Então, tem os 2 ombros afetados. Ô, Jéssica, mas o que ela fazia? Jogava tênis? Então, em seguida aqui eu coloquei a história de vida dela, cadê? Tá, não, tudo bem, pode ser, pode vir depois, mas os 2 ombros arrebentados, nossa. Os 2 ombros, então, aqui vamos fluidamente. O estilo de vida dela desde a infância foi o seguinte, nasceu em família de agricultores no interior do Rio Grande do Sul, e desde os 6 anos de idade, ela já tinha tarefas que ela era incumbida daquilo, então ela até conta assim, várias histórias que é bem rico, né? Acaba que no prontuário a gente não coloca. Mas ela diz, como ela era muito baixinha, imagina, um adulto de 1,5 m, uma criança de 6 anos, é um toquinho. E ela disse que não alcançava o fogão, então ela tinha um banquinho, que era o banquinho dela cozinhar, lavar louça, sabe? Com essa idade. Porque a família e os irmãos iam para a roça de manhã, voltavam, ela tinha que estar com a comida pronta. Então era assim, né? Desde novinha, muito trabalho. E aos 16 anos ela já se casou, então assumiu uma família. No ano seguinte ela já teve o primeiro filho, então uma criança, né, já assim com muito trabalho desde cedo. Sim. E mesmo ao longo de toda a vida ela tenha focado no trabalho doméstico, cuidar da casa dos filhos, ela se envolveu com muitas atividades na cozinha. Eu chamei aqui de chefe de cozinha, porque pelo que ela me conta era exatamente isso. Ela lhe coordenava equipes de cozinheiras e de preparativos de comida, principalmente em, que ela me fala, cursilhos da igreja, que ela era muito envolvida com a comunidade católica, então eles faziam festas com frequência, era pelo menos uma vez por mês, tinha grandes festas, com 4 refeições ao dia para cerca de 1.000 pessoas. Então, ela que coordenava esses grupos, né? Uhum. E o que ela me conta, que ela supõe, é que os choques térmicos... aliás, aqui, depois ela teve um café colonial, teve restaurante, em que ela teve um período muito intenso de sobrecarga, que ela trabalhava praticamente sozinha, dormia 3 horas por noite durante esses 4 anos. E no último ano ela me contou que
tinha tanta dor na perna que ela tomava injeções de Voltaren, que eu acho que é um analgésico, relaxante muscular, né? Semanalmente, para ela conseguir ficar em pé e cumprir o que ela precisava cumprir. Então, Nossa, não está explicado, né? Passou todos os limites. ultrapassou todos os limites. E daí ela fala que era muito choque térmico, forno, geladeira, freezer, fogão. Então ela diz que isso ela sentia que já não fazia bem. Então ela atribui assim essa carga sobre os ombros por essas tarefas dela, né? Com certeza. Tá. Então isso é nos ombros. Ela tem desgaste articular em ambos os joelhos também, que ela identificou em 2016, porque ela sentia dor quando caminhava, ficava muito tempo em pé. E atualmente intensifica quando ela exagera na caminhada ou faz alguma atividade que exige muito, né? Ela tem osteopenia. Eu esqueci de anotar aqui o tempo de quando é que foi identificado, mas já faz um bom tempo, eu acho. Está num nível bem severo na coluna, né? Nível 4 de 4, e nos outros ossos, nos membros, está nível 2 de 4. Eu busquei também perguntar, cada coisa que ela me trouxe, se alguém na família tinha também essas mesmas queixas, né? Então, osteopenia, tanto a mãe dela quanto as duas irmãs se tratam para osteopenia também, e a medicação parece que é a mesma, todas elas tomam Residroz uma vez por semana, receitado pelos médicos. Varizes e varicoses ela tem. Eu acabei esquecendo de fazer uma foto para mostrar para vocês. Varizes bem grossas, bem escuras, e que ela relata que tem com frequência sensação de dor, pressão, calor e latejamento no local. E houve já uma recomendação cirúrgica pelo médico vascular, mas ainda com essa história de pandemia, ela acabou preferindo não fazer essa cirurgia por enquanto, mas ela tá para fazer. E bom, assim, oficialmente ela é caracterizada como um quadro de obesidade, e em 2000, em relação a isso, ela fez já uma abdominoplastia, que é uma redução, né, dessa gordura na área abdominal. Só que acaba que, assim, acaba voltando. Ela diz que sempre teve sobrepeso desde nova, e por causa dessa lida na cozinha também, né, sempre em contato com a comida, e também existe um amor, assim, uma questão cultural de gostar de se envolver com a comida, né, um hobby. Então, sempre foi muito difícil perder peso. Outros procedimentos cirúrgicos que ela fez ao longo da vida foi em 2014, fez uma correção de síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo medial da mão aqui, pelos ossinhos do punho. Então, ela fez a correção de uma das mãos e está sentindo adormecimento na outra, então, assim, está achando que vai ter que fazer correção da outra também. Em 2015, ela fez uma prótese dentária completa. Ela conta que os dentes sempre foram frágeis. Eu acho que existe também uma questão de cultura da higiene bucal, né, que foi melhorando com o passar dos anos, mas desde, não sei, 30, 40 anos já tinha aquelas chapas, né, de colocar assim. E em 2015 colocou a prótese dentária completa. Em 2020 fez uma blefaroplastia, que é a correção do levantamento de pálpebra, e além disso não tem mais nenhuma cirurgia. Ela toma vitamina D uma vez por semana, e além do Residroz para osteopenia, não toma mais nenhuma outra medicação. Eu colocando assim, eu tendo a falar um pouco rápido, se eu acelerar muito, vocês me dão um stop. E eu tô colocando as coisas assim por sessão, mas depois tudo vai fazer sentido. Aqui, então, em relação ao histórico menstrual e gestacional dela, ela conta que teve a menarca aos 12 anos, que o ciclo dela sempre foi irregular e tinha entre cada menstruação até 2 até 6 meses de pausa, era sempre irregular, então ela nunca foi regular esse fluxo. Uma duração de 3 dias, um fluxo médio. Não tinha sintomas pré-menstruais, mas às vezes tinha cólica quando o clima era frio. Então, assim, vejam que algumas coisas já vão começando a se repetir, né? Uma questão proeminente nas articulações, reclamações
relativas ao frio, algumas irregularidades, né? Enfim, estou dando só uns palpites aí, mas já dá para começar a trabalhar a cabeça do que está se manifestando nesse corpo, né? Ela fez uso constante de anticoncepcional desde os 18 anos até os 40, então são 20 e poucos anos, né? 22 anos de uso contínuo de anticoncepcional, e interrompia, às vezes, por recomendação médica de 1 a 2 meses. Então, a gente já pode, assim, imaginar, né? Porque essas varizes, né? Como a gente já viu como é que era a rotina dela, ninguém da família tem varizes, só ela. Então, né, a gente descarta o componente gênico aí. Então, assim, um uso de anticoncepcional durante 20 anos e um trabalho constantemente em pé, né, que ela reclamava de dor, imagina a circulação, né, o esforço que o sistema sanguíneo não tinha que fazer para bombear esse sangue, além desse fator do medicamento que ela tomava, né, anticoncepcional. Ela teve 5 gestações, um aborto e 3 partos normais, e a última foi uma cesariana. Então, até os 27 anos, ela já tinha 3 filhos, e depois, aos 42, teve mais um. Aqui a gente já viu mais ou menos como é que era a vida dela desde a infância, em termos de atividades, né? E agora ela tem uma rotina muito mais amena. Ela mora em Itapema, na beira da praia, com a irmã mais velha, então não tem mais exigência nenhuma de trabalho, nem de filhos, né? E ela diz que foca na família e nos amigos. Ela tem uma rotina semanal irregular, relativamente irregular, porque ela gosta muito de viajar e recebe visitas constantes. Esse é um grande impedimento, eu já vou adiantar aqui, esse é um grande impedimento para essa pessoa, para essa paciente, se adequar a um regime de tratamento ayurvédico. Bem difícil. Porque, assim, já diz assim, né? Ela foca na família e nos amigos. Então, as visitas e as viagens é o suprassumo da vida dela. Então, não vai, assim, abrir mão disso, né, de socializar e dessa questão emocional da comida, essa relação muito forte com a comida. Então, é uma questão bem difícil, assim, de desconstruir, né, na pessoa. Em relação ao sono, ela dorme das 10 às 5, então, assim, é um tempo ok. Diz que o sono é profundo, mas acorda com facilidade, se é chamada. Ronca e tem bruxismo. Uma placa de contenção foi recomendada, mas eu não me recordo se ela usa. Dificilmente se lembra dos sonhos, né? Então caracteriza um sono bem pesado, um sono denso, mas desperta rapidamente e acorda com disposição. Cochila todo dia depois do almoço, meia hora, e às vezes tem episódio de insônia. Ela diz cerca de 2 vezes por mês, e que ela já está acostumada. E se for dormir muito cedo também, diz que acorda 3, 4 da manhã e aí sai fazendo as tarefas domésticas, e é assim que ela administra essa questão da insônia. Tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar? Tá. Só destacando ali, lembrando o pessoal que está vendo, que você até colocou ali em cima o Rogi Pariksha, né? Que nós estamos fazendo agora, o que a Jéssica está apresentando é o diagnóstico da pessoa. Pariksha é o exame, e Rogi é a pessoa que desenvolve, que pode, né? Desenvolver uma doença, ou doente, na verdade, né? Como é que eu faço sumir essa coisa aqui, hein? Que coisa? Essa barra preta, vocês não veem? Ah, não, a gente não está vendo, mas é só você clicar com o mouse em cima e puxar, que daí você tira ela do lugar. Se ela estiver te atrapalhando. É a do Zoom, né? É a do Zoom. Entendi. Tá. Dá para puxar, mas ela fica na tela igual. Mas aí você põe ela no cantinho. Tá bom, botei aqui. Então tá. Então vamos lá. Nidra, aqui. Ok, outras informações que eu achei importante, né, em relação a exercício físico, estilo de vida. Ela, quando está em casa, né, quando não está viajando,
faz caminhadas diárias na beira da praia, gosta de caminhar. Fez por um tempo pilates 2 vezes por semana, mas agora a prática foi descontinuada. E, assim, o serviço doméstico, pouca coisa, mas ainda assim, né, para uma pessoa de 73 anos já é alguma atividade que se faz, né? Sim. A pressão sanguínea tende a ser baixa, então aqui ela me informou algumas inferências, né, mais ou menos o quanto é. E aí, no meu exame que eu fiz dela, eu senti um padrão semelhante ao cisne, né, que é a característica de CAFA, que é aquela coisa mais assim, né? Mas um fluido, o NAD é o pulso. Então, agora, referente ao NAD parênquima, o exame do pulso, né? Essa onda que parece um cisne, então, ela como é que a gente sente no dedo? Ela é consistente, parece como se a artéria fosse grossa, não é? Você não sente ela fininha, você sente ela grossa. E quando ela bate no teu dedo, a sensação é de que ela é presente, mas ela não é intensa, ela é macia. É diferente quando a gente sente um pulso, por exemplo, que tem uma característica mais forte de pita, que ele também é mais consistente, mas ele bate com força, é meio duro, né? Como se a artéria fosse assim, um arame, uma coisa dura. Então, só para dar noção para vocês e até estimular também de fazer essa verificação em vários pulsos para vocês perceberem a diferença. Em termos de mente, né, Manás, ela diz ter boa memória, mas às vezes esquece de eventos corriqueiros, mas geralmente a memória é boa. Diz que tem um aprendizado lento, mais duradouro. Essas questões, assim, eu estou colocando dessa forma porque eu montei uma anamnese, e aí eu pergunto as coisas para a pessoa, ou quando não estou presente, né, a pessoa responde. Então, assim, aprendizado é lento, é rápido, então a pessoa responde. Então, ela diz que o aprendizado é lento, mas duradouro. Sente-se alegre, tranquila e amável constantemente, mas não raramente sente muita impaciência para resolver coisas e um leve criticismo, né? Criticismo às pessoas, assim, quando ela tem coisas que ela não aceita muito bem, principalmente dentro da família. E diz também que tem um pouco de apego, eu coloquei ali o que ela falou, entre aspas, um pouco de apego aos bens materiais, em suas próprias palavras, que ela me contou que é assim, um ciúminho da casa, né? Que ela gosta de manter tudo, né, bem cuidado. Então, se a pessoa assim chega, sentar molhada no sofá, por exemplo, uma coisa assim, seria o traje, né? Umas coisas assim. Então, esse é um pouco de apego aos bens materiais que ela relata. Mas, assim, aqui já coloquei para a gente eliminar essa questão de Manás. Eu diria que a guna predominante dessa mente é o Sattva, é uma pessoa harmônica. As meninas não conhecem, né? Mas essa pessoa é uma pessoa da minha família, então eu convivo, né, com essa pessoa. E realmente é Sattva guna completamente, assim. Realmente é uma pessoa que está constantemente alegre, tranquila e amável. Mas tem esse toquezinho de rádias, né, por causa dessa impaciência, esse criticismo e uma certa ansiedade que a gente vai olhar mais adiante. Outras informações, então, para terminar aqui essa parte, quando em casa ela pega sol diariamente, mais por obrigação do que por gostar, porque ela não se sente bem no calor. E diz se sentir confortável nos climas frio, na meia estação e em primavera. Prefere os dias chuvosos que dias ensolarados e quentes. Entretanto, o frio geralmente causa dores nas pernas e braços. Então, aqui começa a complicar assim, um pouco o diagnóstico aqui. Não sei vocês, mas se eu lesse até agora pela primeira vez, eu ia estar pensando numa coisa, mas eu cheguei aqui e daí eu pensei, como assim? Né? Eu não sei que lado que está indo, não sei.
É uma pessoa bem desafiadora, assim, mas foi muito legal. Estou esperando o Agni, as eliminações, para poder pegar alguma direção. Na próxima. Então, diz ter boa adaptabilidade, boa tolerância a mudanças ambientais, né? Nas viagens, como ela viaja muito, diz que tem a fisiologia alterada um pouco, mas rapidamente se regulariza no dia seguinte. E tem boa disposição ao longo de todo o dia. Né? Agora a gente vai para os Costa. Opa, aqui mesmo. Deixa eu tirar essa barra de... Na realidade, deixa eu só falar uma coisinha que a gente ainda não trabalhou exatamente o conceito de costa. E eu só queria dizer para as meninas, então, que costa é mais um conceito do que um órgão propriamente, né? Não é o sistema gastrointestinal, mas como é o comportamento do gastrointestinal, se digere rapidamente, se elimina fácil, se digere lentamente, tem dificuldade para eliminar. Então, tem essa caracterização de ter um costa intenso, de ter um costa lento, de ter um costa equilibrado, né? Mais ou menos isso. A gente ainda vai falar mais sobre isso. Mas as minhas já sabem sobre os estados do Agni, né? O Agni equilibrado, o Manda Agni, o Agni fraco, o intenso e o irregular, que tem a ver também com essa, que está embutido dentro do conceito de costa. Então, pode falar. Tá. Isso aí. Então, vamos lá. Dentro de costa, uma das coisas que a gente investiga é o Agni. Então, em relação a isso, ela conta que o apetite dela é elevado, mas a fome é média baixa. Por que isso, né? Ela gosta de comer e tem, assim, uma regularidade nas refeições, mas fome mesmo, ela sente muito pouco. Isso ao longo do início desse tratamento, que começou em 2019, eu fui trazendo esse autoquestionamento para ela, né? O que é fome e o que é vontade de comer? É uma coisa muito simples, né? Mas que às vezes as pessoas não se dão por conta. E aí ela reparou que de manhã ela não precisava tomar café da manhã. E que se almoçasse, aquela refeição era muito melhor digerida, ela se sentia bem, leve e disposta. Então, por um período de tempo, ela suprimiu o café da manhã e se sentiu muito bem. Mas, ao longo de toda a vida, tinha o hábito de se alimentar logo pela manhã, né? Então, por isso que eu coloco, o apetite é elevado, mas a fome é média para baixa. Mas é vontade de comer, né? Apetite verdadeiro, né? Isso, o hábito, né? Mas me disse, assim, eu perguntei, deixo aberto, né, de quantas em quantas horas você sente fome. Então, ela disse a cada 6 horas. Mas quando sozinha, se alimenta a cada 3 ou 4 horas. E ela mesma falou, eu acho que é uma ansiedade que eu tenho, porque se eu estou entediada, eu busco alguma coisa para eu comer, nem que seja uma fruta, alguma coisa assim, né? E em relação ao jejum, a primeira vez que eu perguntei para ela qual que é a sua tolerância ao jejum, aí ela me falou assim, eu acho que eu nunca fiquei muito tempo sem comer, talvez umas 12 horas, ela me disse. E daí depois que ela começou a fazer o tal do, ficou na moda, né, o jejum intermitente, aí ela percebeu que ela conseguia aguentar tranquilamente o jejum, né? Então a gente, num segundo momento de anamnese, ela me disse, umas 15 horas, 16, mais ou menos. E isso ela conta com as 7 horas dormindo, que é mais ou menos o tempo. Tá. Isso. E daí, em relação aos sintomas, né, após as refeições, ela conta o seguinte, que ela sente gases quando ela come laticínios e leguminosas, azia quando ela come sobremesas, gorduras e faz excessos, sente distensão abdominal e sensação de peso quando ingere farináceos, né, gorduras, carnes e se alimenta em excesso, e muco nas vias aéreas quando ingere laticínios. Tá, tudo bem, né? Se a pessoa reconhece isso, ela reconheceu isso com muita clareza, mas ela não tira esses alimentos da dieta. Então,
semanalmente, eu vou dizer assim, para não falar quase diariamente, sente algum desconforto após as refeições por causa desse apego a um determinado hábito alimentar. Aham. E por causa dessas questões também das visitas, né, da vida social. Aí, em termos de Malas, né, nas eliminações, evacua uma vez por dia, pela manhã, sempre o mesmo horário, são consistentes, macias e geralmente flutuam. Urina, ela relata que é abundante, clara, em torno de 6 vezes ao dia ou mais. Como é uma gaúcha, ela toma muito chimarrão. Então, desde de manhã vai tomando chimarrão, né? Então, é natural, assim, que ela nutra, assim, funciona bem, assim, porque ela toma muito chimarrão ao longo do dia. Esse também foi um caso, não, depois eu vou esquecer. No primeiro programa que eu sugeri a ela, eu estava assim no início do Ayurveda, né? Eu pensei, não, vou cortar isso aqui, cortar isso aqui, cortar isso aqui. E eu pensei assim, tá, não vou falar cortar, mas reduz o chimarrão, prefere tomar um chá de vez em quando, né? Alguma coisa assim. Aí claramente não deu certo, porque é um hábito de mais de 70 anos, né? E gaúcho que é gaúcho ama chimarrão de paixão, é uma coisa assim. Então não teve condições de tirar essa dose de cafeína alta assim do dia, porque isso alimenta essa ansiedade, né? Então as coisas assim ficam, não é? E Problema aí assim. ela não coloca um capim-limão, uma noz moscada, assim, para pelo menos tentar dar uma balanceada, uma contrabalanceada nisso. Então, geralmente coloca alguns chás, né? Camomila, coloca algumas coisas. Mas até um problema, esse foi outro problema. Esses tempos ela me falou assim: eu tô com uma cistite, eu nunca tive isso, né? O que que tá acontecendo? E daí, como eu sei que ela tem já depois a gente vai ver, já tem um certo fogo no organismo, eu pensei, alguma coisa que ela começou a ingerir, né? Que aumentou demais esse fogo. Eu pensei, tá tomando aquele shot de limão com água morna? Porque no início da pandemia ela começou a tomar e percebeu essa cistite. Depois você tomou alguma coisa com limão? Ela falou, não usei o limão. Algum chá que você tem feito, né? Não tem, mas eu coloco um chazinho pronto no chimarrão, tô colocando agora. Eu fui ver tudo assim, aquecedor, sabe? Umas 9 ervas assim, fogo sobre fogo. E eu pensei, experimenta ficar uns 3 dias sem esse chazinho. E passou a cistite. Não é? Olha Então, só. assim, muito sensível, sabe, ao fogo. Na verdade, aqui, se vocês virem, ó, é sensível à azia, é sensível aos gases, é sensível ao muco. Então, assim, não é? É um trato gastrointestinal que ele está meio judiado, assim, então ele responde bem rápido a uma dose extra de elemento que ele recebe, assim. Uhum. Bom, o suor é escasso e inodoro. E o exame da língua, né, essas fotos aqui, elas não estão muito boas. Eu já fiz o exame várias vezes e geralmente a língua ela é mais rosada, mais corada que isso. A iluminação não está muito boa. E a saburra ela varia muito, mas vocês podem ver que aqui tem um tantinho, né? E eu lembro que pessoalmente eu tinha percebido que tinha bem mais aqui no fundo, só que a foto não ficou muito bem clara, assim. Mas essa foto é no mesmo dia? É no mesmo dia. Tá, porque a de cima não parece que tem saburra, né? Aí quando ela põe a língua para fora que dá para ver a saburra. Pois é, então. Eu não E a coloração não ficou, não deu, não está dando muito para a gente saber, né? Então a gente não vai avaliar a coloração. Então. Mas geralmente ela é rosada, assim, tem um aspecto saudável, não é doente igual essa daqui que parece, né? Tá, ficou pálida demais, né? Mas dá para ver aqui a foto que está alterada. Mas o que eu percebi pessoalmente é que tinha assim uma rachadura aqui, dá para ver só um pouquinho, mas é uma rachadurinha assim bem intensa aqui nessa área que é a região do coração.
do estômago, o coração mais na ponta. Ah, então tá, estômago, então. Isso. Aqui seria um coração, então. É bem na pontinha da língua, mais na isso, por aí. Ah, tá. Aqui é estômago, então, tá. Assim a gente sempre, se a gente dividir a língua em 3, é que eu não consigo pôr meu mouse aí, né? Se a gente dividir a língua em 3, esse terço, que primeiro que a gente enxerga aí, é a área de Kapha. A área de Kapha, vamos pensar no subdosha principal de Kapha, principal no sentido de sustentar a vida, é o Avalambaka Kapha, que é aquele que envolve as membranas, que envolve o coração, que envolve os pulmões, que são órgãos vitais. A ponta, então, fica sendo o coração, e dos dois lados do coração, de um de cada lado da ponta da língua, os pulmões. Pulmão direito do lado direito, pulmão esquerdo do lado esquerdo, conforme a pessoa, tendo a pessoa como referência, não é o nosso olhar, tá? Só para a gente não se confundir com o lado, né? Senão a gente vai estar olhando como um espelho, né? E o centro é o relacionado com o pita, o centro da língua, a faixa central. Qual é o subdosha que define as funções de pita, principalmente o pachaka pita, relacionado com a digestão. Então, nessa faixa central, a gente tem o fígado do lado direito, depois vem o pâncreas, depois vem o estômago bem no centro, e a gente tem o baço do outro lado. Passando do terço médio lá para o final da língua, aí tem o intestino delgado, que é importante, que é Pachaka Pitta também, e aí lá no final, então, o fundo da língua é relacionado com Vata. Qual é o subdosha de Vata importante? Que define também as funções que são mais sensíveis no caso do distúrbio, o Apana Vayu. Então, é onde a gente vai olhar principalmente o intestino, e normalmente quando o Apana Vayu ele tem algum comprometimento, é onde a gente vai ver essa saburra mais forte lá no fundo, é recorrente a gente ver essa saburra lá no fundo da língua, e do lado, de cada um dos lados, o rim. Rim direito, do lado direito, e esquerdo, do lado esquerdo. Uhum. Bom, então, a princípio, essa saburra que está manifestada aqui, ela teria toda a ver com o trato gastrointestinal, né? Intestino, baço, fígado, que seria essa linha aqui mais ou menos, né? Isso. E aí o estômago que você falou, onde tem essas rachaduras. A rachadura, Tá, bom. Nesse período que você viu, que você fez o exame da língua, ela estava com alguma queixa, por exemplo, essa queixa de azia ou algo assim, você lembra-se no mesmo período? É que o que acontece é que, assim, pelo que eu venho acompanhando, né? Esses sintomas, eles se manifestam com uma frequência muito alta. Então, é porque não sempre está comendo alguma coisa dessa daqui, sabe? Sim. Ou é um pão, ou é um queijo, ou é uma sobremesa. Então, sempre tem alguma coisa. Sempre. Provavelmente tinha alguma coisa nessa fase. Tá. Bom, ela diz que acorda com boa disposição e quando a dieta está regular, ela não apresenta nenhuma dificuldade na digestão e nem sabor na língua. Tá. Muito simples a resolução, né? Nem Legal. tanto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que é muito bem observado, que é a questão do conceito de ama digerido de forma distinta do ama não digerido. Então, quando ela escreve ali nirama, é que ela tem, ou melhor, não tem a presença de ama não digerido. Então, mesmo que ela venha fazer ama, como a gente está vendo, por exemplo, avaliando uma saburra,
um intestino que fica com distensão, que tem que estar com maior formação de gases e tudo mais, ela ainda tem um acne capaz de digerir esse âmato, então ela está eliminando, ela está formando, mas ela, por hora, está eliminando. Né? Então, por isso que ela cruzou com na observação, se ela tem disposição, principalmente quando acorda, se ela tiver numa boa dieta, se o organismo dela dá conta de se equilibrar. Então, por isso, uma das coisas mais importantes para a nossa saúde é realmente o Agri, porque se o Agri está bom, ele consegue gerenciar, né, a nossa necessidade de equilibrar nosso corpo, né, nossas funções. E estando com 73 anos e tendo essa experiência, eu acho que o Agri é bom mesmo, hein? Pois é. Porque ela, pelo visto, ela, assim, não é que ela seja descuidada exatamente, não sei ainda como é que você vai apresentar a alimentação dela, mas a gente vai calculando, assim, uma pessoa que gosta de cozinhar, embora ela goste de comer, provavelmente ela também gosta de cozinhar e tenha uma alimentação um pouco mais natural, talvez menos natural no sentido de ser menos industrializado. Acho, tá? Esse ponto. Eu acho que a dieta é a página seguinte, deixa eu ver. Isso ajuda muito, né? Comida de verdade, ajuda. Então. Então, vamos para a Rara. Como eu disse para vocês, o jejum dela como ela acorda lá por volta das 5 da manhã, às 6 ela tá tomando chimarrão. Então, o ritual diário é as duas irmãs irem para lá, quem acorda primeiro faz o chimarrão e elas ficam sentadas olhando para o mar, tomando chimarrão até elas cansarem. Coisa boa. Coisa boa. E aí, elas, quando cansam disso, vão lá, trocam de roupa e vão sair para caminhar, voltam e fazem um café da manhã. Aí agora, porque essa irmã se mudou para a casa dela faz cerca de 1 ano, foi no meio da pandemia ali. Então, quando ela morava sozinha, ela não tomava esse café da manhã, mas como a irmã toma algum remédio para pressão, não sei o quê, e ela precisa comer alguma coisa antes, então elas estão habituadas agora novamente a tomar café da manhã juntas, né? Então, por volta das 10, 11 horas, elas buscam comer frutas, elas gostam muito de frutas, mas gostam também de pão com queijo, geleia, essas coisas, porque fazem pão caseiro, fazem as próprias geleias, o queijo a amiga atrás do interior. Então, assim, realmente, coisas industrializadas, pouquíssimo, pouquíssimo. É mais, assim, uma questão de aparar as arestas da dieta, sabe? Porque o esqueleto, assim, tá muito bom. Gostam de crepioca também, da café da manhã. Aí o almoço sai por volta de 1 a 2 da tarde. Gostam muito de saladas. Então, geralmente a salada é assim, realmente eu botei salada farta porque eu acabei, poxa, eu tola, né? Eu devia ter colocado. Ela me mandou de vez em quando uns pratos da salada dela, mas era muita diversidade. Era assim, eu vou te dizer, umas 7, 8 saladas diferentes. Eu falei, por que não simplifica, né? Tentando assim dar uma ideia, mas não, elas gostam da coisa colorida, então tá. É só muita salada. Aí gostam muito de fazer as risotos com vegetais, às vezes comem com ovo frito, um ovo cozido, tem o hábito de comer peixe, polenta, mandioca, feijão, essa comida assim bem, bem caseira assim mesmo. Mas por causa dessas visitas que vêm na casa ou que elas vão, então é essa coisa, bolo, né? É cuca, bolacha, pão de mel, que mais? Empadão, essas coisas assim que são um pouco mais pesadas, né? Mas eu escrevi aqui o que geralmente é quando elas estão em casa. Opa! Aí o lanche geralmente é fruta ou algum doce que elas mesmas fazem, né? O bolo elas que fazem, pé de moleque, pão de mel elas que fazem, então elas gostam, fazem e comem no lanchinho. E o jantar, geralmente repetem o que comeram no almoço ou fazem o lanche, como no café da manhã, às vezes uma sopa, se não sobrou comida, alguma coisa assim. Outras informações em relação aqui à dieta.
Geralmente prepara as próprias refeições, mas com frequência almoça na casa das amigas, filhos e às vezes em restaurantes com as amigas. Agora diminuiu por causa da pandemia. Quando morava sozinha, né? Gostava de se alimentar em silêncio, olhando para o mar, ela me falou. Ou se está com alguém conversando sobre temas felizes. Ela disse que se incomoda se tem, por exemplo, televisão ligada, rádio ligada. Ela disse que ela prefere, assim, uma coisa mais amena, mais pacífica. Mas que tende a comer rapidamente. E não ingere líquidos durante a refeição, pois que ela sente que faz mal, então ela não toma nem antes, nem durante, nem depois. Em termos de preferência dos sabores, né? Ela diz que prefere salgado, doce e ácido nessa ordem, mas que de forma geral ela gosta de todos os sabores de alimentos. Em relação ao picante, eu comecei a introduzir, assim, que tal uma pimentinha, né? Antes eu não tinha muito cuidado com esse acne, que eu não sabia que era tão, tão alto. Então eu falava assim, bota uma pimenta, né? Bota alguma outra coisa na comida, assim, uma coisa mais picante, né? E aí ela disse que começou a se acostumar e gostar, mas que ela tem que tomar cuidado, senão, se tem muita pimenta, ela sente azia. Não gosta de alimentos gordurosos e nem excessivamente doces. Não come frituras em geral, assim, as sobremesas muito doces, assim, ela diz que sente imediatamente também o estômago reclamar. Aí ela usa uma tal de solução mágica, que é quando ela sente alguma coisa dessas, que é com muita frequência, digamos assim, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ela toma bicarbonato de sódio com limão e água morna, né? E aí diz que é como assim, mágico, arrota 1, 2 vezes e pronto, sumiu o desconforto. Aí eu, tá bom. Que fácil, né? Ai, ai. E aí, por fim, eu acho que essa é a última parte, assim, de dados, né, dela. Depois a gente passa a juntar todo esse bloco de informação. Que eu coloquei assim, nem sei se isso existe, tá, Adri? Mas eu botei assim, que é Indriyas Pariksha, que eu achei que ficou mais sintetizado assim, se eu colocasse todos os sentidos numa análise só. Tá. Então eu coloquei assim, em relação aos olhos, né? Ela tem miopia, um pouquinho mais de 3 graus, e tem essa catarata leve. Os olhos são pequenos, são castanhos escuros, são brilhantes, e são oleosos, leitosos. Eu coloquei assim porque é aquela, né, aquele olhar assim, como é que eu vou dizer? Um olhar manso, um olhar que parece que você olha através da água. Assim. Ah, tá. Daí a própria expressão do olhar. Mas Isso. os oleosos, leitosos é a umidade que ela tem mesmo. É a umidade. É a umidade e a forma de olhar, como você Tá. falou. Isso, que é esse olhar manso que reflete essa sátua guna dela, assim, que é um olhar, assim, receptivo, digamos assim. Tá. Lembrando aqui para as meninas que estão vendo, que a gente olha muito também, não só, às vezes, a pessoa mesmo se queixa, no caso, se for um olho seco, mas também os cílios mostram para a gente a umidade, né? Cílios que ele tem mais brilho, aí a gente percebe mais que é um formato tal, a tendência é que esse olho também seja mais lubrificado. Eu esqueci de botar aqui os cílios, mas são bem curtinhos, bem esturricado, retinho assim, e esparso, bem pouquinho. Bom, em relação aos ouvidos, ela tem uma boa audição, mas diz que tem muita secura no ouvido. Em relação ao nariz, e aqui eu coloco junto a respiração, ela diz que também a mucosa do nariz é seca, e ela diz que teve perda parcial do olfato após os implantes dentários. Aí eu coloquei aqui só com uma informação mística, porque eu também não sei, assim, o que dizer sobre isso. Não sei também, porque... Né? Em relação... Hã? Não, é porque eu acho que se põe pinos, acho que não chega a pressionar nervo olfatório, né? Não sei anatomicamente, mas é interessante, dá para perguntar para algum
um dentista para ver se tem alguma, tem a ver essa. Interessante. Em relação à respiração, ela dizia que durante essas caminhadas sente ardência no peito. E aí eu coloquei uma análise que eu gosto de fazer, que é em que estágio na verdade, que estágio da caixa abdominal a pessoa respira com mais intensidade, né? Se é abdominal, se é diafragmático, ou se é aqui em cima, uma respiração alta, né? E o que eu percebi é que é uma respiração que tende a ser mais curtinha no alto do peito, né? Subclavicular e diafragmática. E no yoga, quando essa respiração ela está curta e um pouco mais acelerada, a gente atribui ao Rajas também, que é que traz um aspecto, como a gente falou, de ansiedade, assim, uma respiração curta e que não é completa, né? Tá. Ô, Jéssica, só essa questão da ardência, que pela idade também tem que avaliar. Ela tem falta de ar, ou é dor no peito? Não, é só uma... É uma ardência. Isso aí eu consegui solucionar, depois eu falo qual foi o lance. Ah, tá. Tá legal, já estou curiosa já. E, bom, em relação à boca, diz que a salivação é normal e ela tem os lábios bem finos e secos, mas não secos a ponto de ter algum problema de rachadura nem nada, mas secos. A voz é clara, nítida, agradável e ela tem um discurso muito lúcido e objetivo. Não sei se talvez... Bom, depois eu vou justificar, assim, a Prakriti, mas a gente já vai vendo, né? Fica aí na cabeça das pessoas. Tem uma tendência já. Tem. A pele dela é macia, uma pele grossa, seca, diz que nunca foi oleosa. Bronzeia facilmente, mas não tem pintas nem sardas. Aí eu tenho uma foto da mão dela, né? São sempre quentes e secos as mãos e os pés. Ela usa bastante hidratante. Eu já falei assim, usa um óleo, né? Eu até, enfim, depois vocês vão ver, eu preparei alguns óleos para ela usar, mas ela gosta mesmo da coisa que é assim, né, prontinha, loção, porque diz, incomoda, fica olhando essas coisas. Mas enfim. Aí a mão dela aqui, vocês podem ver, que é uma mão bem mais arredondadinha, né? O formato dos dedos, se vocês perceberem, é uma base mais larga, né, com uma ponta mais estreitinha. A unha, aqui ficou ruim de ver, mas é uma unha bem arredondada, assim. E uma unha bem forte também. E a pele, aqui já dá para ver que é uma pele mais sequinha, né? Também por causa da idade. Né? Sim. E curtos, né? Em relação à palma da mão, os dedos são mais curtos. É verdade. Isso. Dedos curtinhos. Então tá. Então vamos lá. Aqui, depois disso tudo, né? Eu bombardeei com vocês de informação. E aqui eu justifico qual que é a Prakriti que eu identifiquei nela. Que vocês viram, tem muita coisa misturada, então não foi fácil, não. Eu levei várias vezes, eu acho que até ao longo do curso, assim, quando a Adri abria uma sessão de perguntas de estudo de casa, eu assim, meu Deus, eu preciso resolver isso, eu não estou entendendo nada. É tridosha. Mas, enfim. Tem bastante coisa dos três, né? Mas até, eu não sei se você fez, uma dica que eu sempre dou é de tá confuso, tem muita informação, faz duas colunas, uma coluna que você coloca que informações você colheu e que não são desequilíbrio, são da função, são qualidades naturais, uma pessoa funciona assim, não é uma queixa exatamente, é como funciona. Tendência, né? As pessoas não são iguais, mas às vezes eu posso digerir de um jeito, você digere de outra forma e está funcionando. Então, são as tendências. Então, isso é Prakriti, isso está dentro de Prakriti. Agora, aquilo que é queixa, azia, como foi aqui, peso, sobrepeso, que mais que era queixa, as dores articulares, aí é distúrbio. Aí aí quando a gente divide essas duas colunas, essas
a gente classifica essas informações que a gente vai coletando, aí a gente começa a separar, porque senão há uma tendência forte da vicrite parecer pracrite, ou seja, do distúrbio parecer que é biotipo. Sim, exatamente. Então, aqui, na verdade, é o fruto, essa coluna está aqui, só que disposta em uma coluna só, do que eu encontrei que não era distúrbio. Então, aqui, começando pelo Agni, né? A gente viu lá que existe uma boa capacidade digestiva, né? Não forma ama, né? E ela relata, assim, que nos períodos de jejum, ela ficou uma manhã sem comer, o organismo dela todo já está preparado, já sente fome, já digere bem a próxima refeição. Então, tem uma capacidade muito, muito forte, assim, o Agni. Então, eu busquei caracterizar como Sama Agni, pela potencialidade desse fogo digestivo, né? Apesar de ele estar constantemente sendo maltratado, mas ele ainda segue lá firme e forte. Então, ela tem esse apetite, né? Essa fome, tem uma tolerância mediana ao jejum, ela começa a ficar nervosa quando não está já há muito tempo sem comer, tem as mãos e pés sempre quentes, e tem o que eu achei muito interessante, que ela reclama muito do calor. Ao longo da anamnese dela, ela sempre falava assim, olha, eu vou para o sol porque eu sou obrigada a ir, porque eu não gosto, eu sinto arder, com 10 minutos eu já fico incomodada, né? Tem um despertar rápido, né? Não sei se, talvez isso daqui nem fosse diagnóstico de prakriti. E a personalidade também conta muito para essa prakriti, porque ela é muito resolutiva, né? Como vocês viram lá no discurso, tem um discurso muito claro, muito lúcido, nítido, bem articulado, né? E ao mesmo tempo apresenta, assim, já um pouquinho da sombra do Pita, né, que é esse criticismo e a impaciência, que foram as únicas coisas na personalidade, além daquele apego aos bens materiais, mas é uma questão já de perfeccionismo, que pode ser atribuída ao Pita também, né? Então, assim, esses foram os principais assim, aspectos em que eu justificaria a Prakriti Pita, né? Mas além disso, oh meu Deus do céu, o que eu fiz? Aqui. Mas além disso, se a gente for olhar para outros atributos que não são de distúrbio, a gente tem vários aqui que são característicos do Kapha Dosha. Então, essa compleição robusta desde nova, né, um sobrepeso meio que constante na vida, apesar de tentar, né, ela diz que já tentou muitas dietas, já fez várias coisas, mas sempre era arredondada. Ela tem esses olhos mansos, né? Esse olhar leitoso, assim, eu quis dizer com isso, esse olhar manso, sabe? Um olhar suave. E conta que na juventude ela tinha sobrancelhas bem fartas. Atualmente não daria para perceber porque ela está bem modificada já. Tem uma voz bem melodiosa, bem agradável, assim, de ouvir. As articulações são grandes, a pele é bem grossa e macia. O suor é escasso e inodoro. Esse foi um grande aspecto, assim, para falar, não, tem que ter um Kapha ali, né? Porque o suor escasso e inodoro, principalmente, né? É o Kapha. Ela diz, inclusive, em relação a odores, né? Não, ela diz que fezes, urina e coisa assim, nada é fétido, né? Nada é, assim, muito, muito terrível. Tem unhas e dedos arredondados, como vocês viram nas fotos. E tem boa resistência à dor, ela conta. Ela conta que num exame quando ela descobriu que tinha um desgaste no joelho, o médico falou para ela assim, eu não sei como é que a senhora consegue caminhar com esse nível de desgaste. Daí ela falou, ora, mas essa dor nem me incomoda tanto, né? Não vou fazer cirurgia só por causa disso. Ele falou assim, né? Então, tem uma boa resistência à dor. Bom, só por aquele histórico que a gente viu, né, de trabalho, né, de pouco sono e de ficar em pé, então já sabe que a pessoa tem
um touro dentro dela. É verdade. E tem boa memória e tem um certo contentamento e afetuosidade constante. Então, minha justificativa de Prakriti aqui é essa, e eu diria que é uma Pitta Kapha. Tá, e ela é provisória por quê? Porque eu não tenho certeza, esse mundo é tão dinâmico. Ué, será? Vai ser provisória para sempre. Bom, sei lá, vou apagar ali, mas botei provisória para eu ficar em cima do muro ali também, vai saber. O que tinha de vata? Irregular é só aquele histórico da menstruação, né? Menstruação. Não foi a menstruação que eu me lembre, mas ela também tomou anticoncepcional por muito tempo, então ela parou depois dos 40, foi isso que você falou? Foi. Parou com 40 anos. Parou com 40 e teve, mas ela era previsão ter um filho com 42? Não. Não era previsão. Foi uma surpresa. Tá, achou que estava na menopausa e tinha Exatamente. Foi fazer um exame de rotina, isso é bem curioso. Foi fazer um exame de rotina, não lembro o quê. E aí, já estava um tempo sem menstruar, e como ela diz, né, que sempre tinha esses intervalos muito grandes, não se preocupou. E ela sempre foi assim, tinha uma barriguinha, né, proeminente, então não percebeu nada de anormal. E descobriu essa gravidez, já estava com 4 meses. Nossa! Fazendo um exame não relacionado a isso. Então, assim, não é porque uma pessoa tem um ou dois características de um dosha que aquilo vai ser de um terceiro, né, que aparece ali, que faz dela um tridosha. E eu acho que o que você tem, os biotipos, eles são realmente representativos daquilo que a gente tem em maior proporção. A gente sempre vai ter característica dos 3 doshas, em alguma coisa a gente vai ter o vata, o pitta ou o kapha. Mas o que nos é norteador, assim, na hora de fazer o diagnóstico, é aquilo que a gente encontra em maior proporção. Tá? Não recomendo que vocês façam questionários, assim, aqueles questionários de marcar X, né? Mas que façam como a Jéssica está fazendo aí, avaliando, cruzando informações, destacando ou aprofundando em informações que precisam ser aprofundadas. Mas, só para fazer um exemplo do que eu estou falando, quando esses questionários fazem somatório, então depois quando você faz o somatório, é difícil que alguma coisa dê 0, né? Normalmente dá 5, 3 e 1, por exemplo, né? Então você tem 5 de pitta, 3 de kapha e 1 de vata. Então, a gente deixa o vata para lá, o vata está presente, mas não é a tua predominância é a prakriti. Eu acho que a tua paciente aqui, ela tem como predominância o pitta e o kapha mesmo, como você bem destacou. Talvez se você fosse fazer uma coluna agora com informações de vata, seria poucas informações. Porque o que aparece de vata é vikriti, é distúrbio, então não tem a ver com biotipo, tem a ver com que ela desequilibrou. E provavelmente desequilibrou em função desse exagero mesmo que ela fez aí, né? Porque a gente ainda tem que lembrar que com todo esse trabalho que ela fez, ela ainda tinha 4 filhos, né? Sim. E é mais que já é por si só um esforço enorme, né? É verdade. Bom, seguimos então aqui para Kriti. Então... Só para você se organizar, não sei quanto tem ainda, e se as minhas vão fazer alguma pergunta, a gente tem mais 10 minutos, tá? Que é incrível como esse horário passa muito rápido. É só até as 9, é? Eu até tinha preparado, pensei, você falou, acho que um pouco mais de meia hora. Eu pensei, vou preparar também uma fala, e, final das contas, o estudo de caso foi a aula inteira. Eita, isso que eu tentei simplificar, minha nossa. Mas agora é só a Vikriti, acho que são 2 páginas, e depois eu falo do tratamento e dos resultados, na verdade. Ainda tem um bom pedaço.
Se quiseres que eu termine outro dia. Não, eu acho que só passar mais rápido, talvez. É importante a gente ouvir o tratamento e os resultados. Eu acho que as minhas devem ter interesse também em saber. Tá. Bom, aqui, como a gente já viu tudo isso, então é mais fácil de passar rápido. Tá, deixa eu só ouvir ali. A Gisele abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, Gisele? Não. Tudo certo, Adri. Tá, Tá. então vamos lá. Bom, então tá. Em relação ao Agni, como vocês viram, né? Parece que ela é sensível aos 3 doshas, né? Só que só quando ingere esses alimentos que não fazem bem. Mas ela relata que tem coisa que dá gases, tem coisa que dá queimação e tem coisas que dá uma sensação de peso e muco, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz no tratamento é uma parte de regulação da reeducação alimentar, né? Foi o que eu sugeri, em relação ao Agni, que é muito simples, né? Só reduzir ou tirar essas coisas, ou usar os antídotos, né? Opa! Tá. Agora, em relação às doenças já estabelecidas, né? A gente tem osteopenia, que é uma abertura de um espaço maior dentro dos ossos, né? Desgaste articular, que também é a mesma coisa, é algo que deveria estar lá, não está mais, né? Que é a lubrificação né? Então você cria de novo um espaço. As varizes e as varicoses, que na verdade são devido a um enfraquecimento do tecido conjuntivo dos vasos, e esse tecido conjuntivo dos vasos é também regido por vata. Dor na lateral da perna e dor ciática, geralmente a dor ela está associada também, né, ao vata, ainda mais ali a dor ela reclamava de dores que ora tinha, ora não tinha, ora estava mais para cá, ora estava mais para lá, então isso também é uma característica de uma dor bem típica de vata. E aí a gente tem o sobrepeso, né? E o sobrepeso a gente pode atribuir a essa questão de uma alimentação excessiva por causa dessa ansiedade, né, que ela tem. Então, na verdade, tudo aqui a gente resume a um vata que está em excesso, né? E a gente viu, anticoncepcional contribuiu ali para as varizes, a osteopenia tem uma questão gênica, né, familiar, o desgaste é uma questão de trabalho, então, no fim das contas, tudo foi se somando para que esse vata aumentasse a um ponto de causar uma doença, né? E aqui eu só coloquei um esclarecimento acerca do local de manifestação da doença, né? Eu acho que provavelmente isso as meninas ainda não viram, né, Adri? Não viram? Aham. Viram já? Talvez não Ah, esteja então tá. Aham. Porque os doshas, primeiramente, se localizam no tecido gastrointestinal, no trato gastrointestinal. Então, quando tem alguma coisa ali, tipo essa azia, os gases, alguma coisa assim, ela está na via gástrica, né? Que é chamada de antarmarga. Interior, antarmarga, via interior, isso mesmo. Isso. Num segundo momento, quando existe um extravasamento desse local, elas entram para o sistema periférico, que é circulatório, né? Era a Iracta Dhatu, né? Na circulação, então é a via periférica. E num terceiro estágio... Isso, certo. É a via central. Na verdade, é a via externa. Você falou periférica porque a gente chama de via externa. Uhum. E num terceiro estágio, esse dosha em agravamento, em extravasamento, ele adentra se não aliviado, adentra uma terceira via, que é chamada Madhyama Marga, que é a via central dos tecidos profundos, que são os datos além do mansa, né? Todos os outros, que não sejam raspirados. Isso, deixa eu corrigir, que havia raça, racta, e que também é observado por sintomas, sinais e sintomas na pele, é a via externa. E aí você está falando uma Madhyama Marga, que a gente traduz como via central, que tem a ver com os ratos, tá certo? Isso. Os tecidos, né? Aham. Isso aí. E, na verdade, em relação a isso, a Madhyama Marga, eu até conversei com a Adri, né? Porque isso daqui me parecia tudo muito sério, um vata muito elevado mesmo no corpo, né?
E a Adri disse que esta paciente seria, não fosse talvez pela idade, seria uma paciente eleita a fazer panchakarma, né? Para reduzir o vata. Não, mas até pela idade dela, vendo agora o quanto ela também é forte, porque o fato dela ser Pitta Kapha faz ela ter um corpo resistente, mas quando a gente vai trabalhar vata, que é uma questão de nutrição, inclusive, o panchakarma para equilibrar vata é um dos que avança mais na idade, porque ele não é de retirada, né? Quando a gente vai colocar a nutrição via retal, principalmente, né? Então, o óleo ou até qualquer outro composto que traga nutrição que pode ser usado em alguma medida via retal. Então, assim, até o Agni não precisa ser tão forte, né? E podem ser quantidades pequenas também, né? 60 ml via retal é praticamente, sei lá, 4 colheres de sopa ou menos, às vezes. É um volume bem pequeno, né? Sim. Bom, e aqui eu fiz assim uma linha dos dados só para a gente ver como a coisa está encadeada, né? Então, uma alimentação excessiva, ela causou uma produção de urasa dhato de qualidade inferior. Então, a gente pode até ver, assim, eu coloquei, assim, o Padato e Malá, mas talvez eu não assim, deixo só vocês lerem, né? E isso afetou o Rakta, então os vasos sanguíneos são regidos por Rakta, então fragilizando esses vasos, né? Claro, novamente, tem todas aquelas questões do estilo de vida e atividades a que ela se submeteu, mas a gente está vendo aqui o que aconteceu internamente. Então, a fragilidade desses vasos, né? A gente já tem um Rakta Dhato deficiente, e cada um alimenta o outro, né? Então, o Mamsa também foi afetado, né? Apesar de ela ter se considerar forte, mesmo não fazendo uma atividade física regular além das caminhadas, sente dores e câimbras constantes, né? E como o Padato, ela tem tendões e ligamentos frágeis e a pele seca. A pele seca aqui, eu sempre me confundo, onde eu coloco a pele, se é raça, se é, não sei, acho que é raça, né? Mas... parece mais com relação a horas. E então, Rasa afetando Rakta, afetando Mansa, que afetou Medha. Então, ela tem, na verdade, apesar de ter um acúmulo de gordura abdominal, ela tem uma lubrificação, né, das articulações que é prejudicada, que a gente vê por esse desgaste, né? Uhum. E o Asti torna-se afetado com a osteopenia, né? Mas a gente tem Madhya e Shukra, pelo menos, intactos. Em boas condições, legal. Boas Muito questões, boa sim. essa maneira como você construiu esse diagnóstico. Ficou legal, muito bom. Então, aqui o que seria para a gente tratar seria o Vata, né, que está afetando 3 de 7 datos, né, e esses Shirotas, que são os Shirotas relacionados aos datos afetados. Lembrando, as minhas são os canais, né, ligados a cada um dos dados. Uhum. Aí a minha estratégia terapêutica foi, primeiro, equilibrar o Agni. Uhum. Então, essa foi a minha primeira etapa, com a harmonização dos hábitos. Sugeri uma Amapatiana durante uma semana, ela fez, se sentiu super bem, leve, quer continuar, mas nunca continuou, sabe? Sim. Aí, coloquei uma série de questões de rotina, né? Se a gente tivesse tempo, eu mostraria o documento, mas não vai dar, melhor não. Enfim, questões, né, que a gente aprende, né? Raspa a língua, sei lá, não usar o sabonete na pele, já que ela tem a pele seca, enfim, coisas assim, né? Usar os condimentos, determinados condimentos, mas daí regular a dose por causa desse acne elevado que ela tem. Fiz algumas recomendações de drávias, orais e tópicas, então eu fiz oral. Planta? Foi. E um óleo medicado com óleos essenciais também. Mas... Eu fiz... tópico, tá. Isso. Eu fiz um óleo para ela que foi de mamona com gergelim, né, que é anti-inflamatório, e coloquei alguns óleos analgésicos, e também, agora eu não lembro se eu fiz 2 diferentes,
um que era para melhorar a circulação das pernas por causa da questão das varizes, para dar uma ajudada, para ver se ela fazia massagem, para ajudar um pouco a aliviar aquele ardor e a pressão que ela sentia, né? Tá, eu não sei se você vai mostrar as recomendações, não sei se você chegou a fazer, assim, tipo uma prescrição, eu tenho. Lembrando que para varizes, normalmente a gente medica o óleo de gergelim com balá, que é a guanchuma, a malva branca. Não sei se você fez. Não fiz. Eu usei alguns óleos essenciais que promovem circulação. Tá. Patchouli. Não, isso já é positivo. Uhum. Mas a questão é para fortalecer mesmo os vasos, né? Tá. Não sabia desse. Bom, de dráveas orais eu recomendei para ela. Bom, é que agora a gente já estourou o tempo, mas eu tinha a minha. O que é NC ali? É o nome é o código. Tá, é a paciente, tá. Deixa eu só conversar com as meninas, como é que elas estão em relação a mais uns 5, 7 minutos. Tudo bem, por mim tudo bem. Ok. Então, Tá. beleza. Então, vamos lá, para a gente ver, né, a questão do tratamento e os resultados, pelo menos que seja de uma forma resumida, que eu acho que isso interessa. Deixa eu ver aqui. Aqui, bom, eu fiz aos moldes do seu, Adri. Então, eu coloquei assim, esse documento, eu imprimi e entreguei para ela. Vocês estão vendo? Aham, a gente está vendo. Aí eu expliquei assim o que é o Ayurveda, expliquei o conceito de dosha, apesar de eu ter explicado pessoalmente, aqui eu deixei escrito caso tivesse alguma dúvida, quisesse aprofundar, né? Expliquei qual que era a prakriti dela, o que isso envolve, expliquei a questão do ambiente que ela tinha que levar em consideração e como isso altera também, então assim, o clima vai mudar, a rotina. Isso é importante. Então, a pessoa espera que vai sair com uma recomendação que vai ser aquela o resto da vida. Pois é, exatamente. E aí, tanto que eu boto a data assim no documento, porque daí eu sei como é que me organizo. E aí eu busquei também explicar o que é Agni, que eu acho que é a principal coisa que eles precisam aprender, né? E coloquei de forma geral e simplificada o que é o Agni. E aí sim, diretamente, as recomendações alimentares para o biotipo dela. Não sei por que eu grifei isso. Então aqui, ó, são coisas, já eu botei na época, mas agora eu já tiraria. Por exemplo, água morna com gota de limão. Para ela eu sei que já não precisa e vai ainda aumentar o fogo no corpo dela, né? Então, assim. Mas eu estava pensando, não, desintoxicação, aumentar a imunidade, mas não, realmente até gotinhas de limão pode ser prejudicial para uma pessoa, assim, né? E, bom, recomendações assim, comer quando tiver fome, né? Não petiscar, porque um grande problema dela é essa ansiedade entre as refeições e petiscar o dia inteiro, né? Sugerir, né, dispensar o jejum, né, o café da manhã e assim, se sentir fome, comer só alguma coisinha, uma fruta, de repente, ou alguma coisa mais simples. Fazer o almoço nos horários em que o sol está mais forte, buscar servir um prato e não repetir. Então, coisas bem assim, né? Bem de passinho em passinho. Bom, é isso aí. Aí, em relação... Fala. Desculpa? De plantas medicinais e procedimentos. Sim. Cadê? Uai, não tá aqui. Não, tá aqui, ó, ervas medicinais. Então, aqui eu tinha sugerido para ela aplicar esse óleo aqui, que foi o óleo de gergelim com mamona, medicado com os óleos essenciais de alecrim, eucalipto e patchouli. Que isso aqui é bom para melhorar a circulação nas pernas, né? E também para aliviar um pouco dessa secura, né? E ela tendo a pressão baixa, o óleo de alecrim não vai ter problema para ela. Porque às vezes uma pressão, ainda que há uma discussão se é todo óleo de alecrim, depende, né? Porque tem os
quimiotipos, né? Então, nem todos vão fazer vão promover a elevação da pressão, Sim. né? E aí, assim, em termos de ervas medicinais, eu não coloquei tudo que eu poderia colocar, eu preferi colocar só 3, porque é mais fácil da pessoa digerir informação. Sim. Então, eu tinha sugerido para ela o açafrão da terra, né, a cúrcuma, para usar na alimentação. Então, seria muito bom, assim, daí aqui eu explico por quê, né? Tem uma função anti-inflamatória em geral, reduz os níveis de colesterol e triglicérides e açúcar, auxilia no processo digestivo, fortalece a função hepática, que ela tinha alguns exames que mostravam que o fígado estava um pouquinho, assim, avariado. Uhum. E é isso. Aí, 2 plantas medicinais que eu achei que era interessante para ela era a calêndula e a cavalinha. A cavalinha, principalmente porque ela é remineralizante óssea, né? E aí, claro, informei, ela já consumia cavalinha, mas o que eu trouxe de novidade foi em relação à toxicidade, né, para ela dar os intervalos, respeitar os intervalos de consumo. Então, isso foi novidade, mas ela já consumia a cavalinha. E a calêndula também, principalmente por causa da função hepática, que eu fiquei preocupada, assim, eu vi o exame, daí eu vi, poxa, um fígado, né? E ela reclama muito, eu acabei não colocando ali, mas ela reclama muito de amargor na boca, que é relacionado ao fígado, né? Principalmente quando come as sobremesas, né? Que tem muita gordura. Uhum. Tá, aqui é isso. E aí tem só mais algumas outras coisas aqui. Então, essa foi a primeira etapa, né? Então, assim, ela cumpriu o que ela pôde, mas nada com muita sequência, mas disse que se sentiu bem. Na segunda etapa, a gente fez Abiangas e Janubasti, né? Que é para irrigar os joelhos. Não sei Não se foi as com meninas estão lembradas do Jano Basti, é quando a gente coloca aquela massinha de farinha ao redor do joelho e coloca o óleo, então, ali para ficar. Ok. Sobre o joelho. Isso. E o Abianga também, fiz 3 sessões. Ela se sentiu muito bem. E com o Diano Bassi também, ela relatou, inclusive, que ela parece que sentia, ela falou assim, parecia que o óleo estava entrando dentro do meu osso, ela falou. E ela diz que depois do Diano Basti, ela ficou dias e dias sem dor nos joelhos. Então, com uma sessão, assim, a primeira foi a mais de impacto para ela, assim. E isso ainda que eu fiz errado, vazou e tal, mas já foi suficiente. Bom, em relação a procedimentos, foi o que eu consegui fazer nela, a Bianga e o Diano Basti. Eu programei para uma terceira etapa o Shodhana, né, com Matra Basti e Nasya, mas em virtude dessa indisciplina de ter um Agni assim bom, eu não sei, eu não sabia se eu poderia, sabe? Porque sempre tinha alguma coisa ali como impedimento, eu pensei, não sei se eu devo Então, se ela avançar. não tem, se ela não tem ama e o Agni tá bom, você pode fazer assim, porque Matrabaste é pouco óleo, ou se for com óleo, não sei se é isso que você está pensando, óleo de gergelim, né? E o Nácia com qual óleo seria? Nácia seria o das gotinhas no. Hã? Eu pensei assim mais no que é a única coisa que eu tenho aqui, que é o Kshira Bala, né? Aí eu pensei que seria bom para ela, até por estar assim na terceira idade, como um tônico cerebral, mas não sei também. Não Acho sei. que mais no Ou verão. Ele alguma tem coisa. uma ação antipita forte, o Xirabala, né? O Xirabala 101, né? Que você tem. É Isso. aquele. Tá, Gabi, obrigada, desculpa, que bom. Assim, a gente passou um pouquinho, mas também tem bastante coisa. Eu achei que tá. Que bom que aproveitou. A gente vai conversando, então. A gente Foi por isso que eu escrevi, mas, gente, beijo. Beijos, tchau, tchau. Ô, Jéssica, sabe o que poderia colocar para ela, talvez, um ano Tayla para ela usar com mais frequência e, e daí ela pode passar, não precisa pingar, ela pode passar com o dedo assim na narina todo dia de manhã. Eu acho até para
para contrabalançar essa coisa do muco e da ansiedade. Acho que e é um óleo que pode usar bastante tempo. E eu vi, até foi uma aluna que me passou, porque eu sempre estava falando para vocês comprarem na Maitre, a Maitre realmente está para 100 e pouco. E esse final de semana alguém me mostrou um site que ele está 75, uma coisa assim. Eu vou pegar de novo e passo para vocês, tá? O ano tá, por que a gente pode fazer os óleos no Brasil, mas acontece que é um composto, são muitas plantas, tem que medicar 21 vezes, então, assim, tem empresas na Índia que fazem isso, né, especializadas, então fica mais fácil quando a gente compra aqui. Ô, Jéssica, a Isa está perguntando se você pode compartilhar esse material para elas terem uma referência. Claro, posso sim. A gente abre uma pasta, acho que você mesmo pode abrir lá, que agora você tem acesso, e assim elas vão tendo uma referência, que isso é bem importante. Eu achei que ficou bem detalhado, então a maneira de organizar ficou muito, muito boa, eu achei, pelo menos, tornou-se claro, foi num crescente assim, né, de coleta, de trabalhar os dados, de concluir, aplicar o procedimento, dividir em etapas, né, primeiro corrigindo a etapa do AGNI, da reeducação alimentar, ou pelo menos, né, uma tentativa e procedimentos corporais, né? O que acontece que a gente tem que considerar nessa idade e também com relação a essa coisa da família e tudo, que há uma relação afetiva com a alimentação, e a gente não pode criar uma culpa na pessoa, eu quero, mas não quero, eu deveria, mas não deveria. Então, o que você pode fazer, assim, tem aqueles ajustes, né, e fazer programas pequenos. Você vê que ela já gostou de fazer o anti-ama, então, de repente, ela tem os dias de anti-ama mensais. Isso, bem legal essa ideia. Bom, o que mais eu fiz que é interessante é em relação àquela ardência no peito, né? Ah, sim. Porque eu tinha reparado que a respiração dela era muito aqui em cima. Aí eu falei para ela, tenta respirar, assim, eu ensinei para ela, tenta respirar na máxima capacidade, solta bem o abdômen, inspira completamente, exala tudo. Só isso sumiu a ardência no peito. Outra coisa, respirava pela boca, não pelo nariz. Aí falei, só pelo nariz, só pelo nariz. Só exala pela boca se tiver com o corpo muito quente. Pronto, acabou a ardência no peito. Só isso. Nossa, que legal. Muito bom. E eu acho que ele tem mais ou menos... Peraí, deixa eu ver, menina, calma aí. Eu acho que eu tinha botado aqui... Ai, muito difícil de mexer nesse negócio com... tá, bom, aqui foram os resultados, né, mas tá escrito aqui para depois se ver, né? Ela tinha dor na cadeia lateral direita e fazendo exercício frequente, principalmente o Pilates, acabou com a dor, né? E a dor ciática, eu fiz um Abhyanga nela e eu estava na época estudando muito Abhyanga e eu li que o Kapha geralmente precisa de uma pressão profunda, né? Aí eu pensei assim, mas então vamos lá, vamos fazer essa pressão profunda. Eu judiei a coitadinha, mas não é que ela ficou... Olha, a dor ciática dela de 2019, esse ano que voltou a dor ciática. Então foi assim, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu também não sei o que foi. Uma coisa que ela adotou foi, tá lá na hora do chimarrão, passa de vez em quando o olhinho no joelho, esse olhinho, né, que eu dei para ela. Só que ela passa só bem pouquinho, assim, porque ela se sente incomodada com o óleo, ainda mais que o rícino é bem denso, né? E aí no inverno... Talvez fazer um outro sem o rícino, para ver se estimula mais o uso, né? Pois é. Sim. Meninas, eu estou vendo que a Isa tem que sair também. Jéssica, são 9h15, eu não sei se... Agora, então, vamos encerrar. Acho que uma coisa que se considera muito, muito importante, e daí eu vou agradecer demais, achei muito bom o teu estudo, a tua apresentação, mas aí a gente vai ter que encerrar. Tchau, tchau, Isa, obrigado, bom ver você aqui de novo.
É. Não, é isso, não tem mais nada, não. Eu vi Ela que gostou de você fazer fez jejum, né? Hã? ela tomou o Gugu, um frasco, disse que Então, sentiu muito bem, assim, ótimo para e casa. até queria outro frasquinho. Acabou. É Mas isso. olha, te parabenizo, acho que foi excelente, acho que dá um estímulo e uma visão para que as meninas que estão agora nesse processo de começar os estudos de caso, né, Gisele? Acho que dá uma ideia assim bem boa, acho que deu uma ideia bem boa de até onde isso pode ir, ou mais Legal. até, né? E chegar, né? Porque isso também são tuas histórias do lado daquele período, né? É, Você já viu que tem coisas que você mudaria até e acrescentar. sim. É. Muito bom. Verdade, parabéns, muito legal, parabéns, muito bem feito. E a gente vai tomar de exemplo aí. Que bom. Obrigada. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada por sua atenção. Obrigada, Ju. Linda, bem-vinda e tomara que esteja aí para nos auxiliar também. Com certeza, à disposição. Ah, sim. Obrigada. Agora a gente vai começar, né, Jéssica, também, porque na verdade, a Jéssica já estava mais já ativa e eu é que ainda estava voando em função das coisas da faculdade, que graças a Deus terminou hoje. Mas então, olha, agradeço mais uma vez, parabenizo você, Jéssica, uma boa noite para vocês. Vamos só finalizar com o OM, né? Nosso encerramento, assim, nosso fechamento harmonioso, com a coluna ereta, as mãos unidas na frente do peito. Tome uma inspiração profunda. Om. Namastê. Namastê.